Oi, gente! Tô fazendo esse vídeo aqui que muita gente me pediu pra falar um pouquinho de como que era o meu inglês antes de eu vir fazer intercâmbio, como que eu aprendi inglês, como que eu me virei aqui no começo. Então, se você tem interesse nesse assunto de intercâmbio, sobre inglês, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Lá em 2014, eu percebi que eu não tinha nada de inglês, gente. Eu não sabia nem o verbo to be, nada. E eu vi que cada vez mais estava se fazendo necessário essa língua no Brasil, enfim. E aí eu decidi estudar o inglês, até porque uns anos depois eu ia prestar vestibular. E eu queria estar mais ali dentro de um dos assuntos que ia cair nas provas. Então, em 2014, quando eu tinha 16 anos, eu fui numa escolinha que tinha lá perto de casa, era uma escola de bairro, não era franquia, então era mais barato. E daí eu comecei a fazer aula lá, desde o comecinho, desde o básico. E fiquei nessa escola por 1 ano e meio, mais ou menos. E lá eu consegui atingir, tipo, o nível intermediário, porque eu estudava muito. Eu não ia só pra aula, sabe? Eu chegava em casa, fazia o dever de casa, procurava livro em inglês pra ler, ouvia muita música em inglês. No comecinho eu ficava com muito pé atrás, assim, de assistir série legendada. Eu fui começar a ver série legendada bem depois. Mas enfim, eu estudava muito além daquelas aulas que eu pegava na escola, né? Então eu ia treinando bastante o meu ouvido, bastante, tipo, a fala no dia a dia mesmo. E nesse curso eu aprendi os verbos, vários vocabulários, aprendi como pronunciar as palavras, como escutar, né? Aquele bem básico, assim, que você vai aprendendo no curso passo a passo mesmo. E aí, em 2016, eu fui pra faculdade e eu tive um semestre, mas era um inglês voltado pra área que eu me formei, que é de relações públicas. Então, era um vocabulário mais focado, textos mais focados, mas que também me ajudou. E durante a faculdade também, a minha faculdade tinha uma parceria com Inglês Sem Fronteiras, e eu acabei me inscrevendo para fazer um curso de inglês online de graça. E era meio que, não era com o professor, era um material que eles disponibilizavam, e aí você tinha uma plataforma lá que você conseguia praticar o seu inglês. E eu fui fazendo aí durante uns 6 meses, mais ou menos, essa plataforma, que também me ajudou. E aí, antes do meu intercâmbio, o nível mais ou menos que eu tava é o que eles chamam de intermediário baixo, que é como se fosse 7 níveis. Então, nessa escala eu tava ali entre o intermediário baixo e o intermediário mais avançado. Então eu cheguei a embarcar no intercâmbio com o inglês intermediário. E daí eu conseguia entender muito bem, por conta de séries que eu via online em inglês, de músicas que eu ouvia, eu fui treinando meu ouvido muito bem. E eu não treinava tanto a fala. A fala era uma coisa que eu travei bastante quando eu cheguei aqui, foi uma das dificuldades. Então, quando eu cheguei na semana de treinamento, que foi a primeira semana do meu intercâmbio, era tudo em inglês, né? Todos os papéis em inglês, eu conseguia ler muito bem e entender. Todas as aulas eram em inglês, tinham intercambistas de outros países, e aí todo mundo se comunicava em inglês lá. Então, eu senti uma dificuldade no começo de falar, porque eu fiquei com o pé atrás, pensando, tipo, ai, vão me corrigir, vão rir da minha cara, sabe? Aquele medo que a gente tem de tentar uma coisa diferente. E aí eu comecei a me travar pra falar no começo, assim, no primeiro, no segundo mês. Então eu não aprendi muito ali no começo a falar. E esse foi um erro meu, porque agora eu podia estar bem melhor do que eu tô. E aí na semana de treinamento eu fiz amizades de outros países, amizades brasileiras. E aí, gente, o mal do brasileiro, quando pisa em outro país, é procurar outro brasileiro. E aí vai fazer o quê? Vai conversar só em português, mas daí você vai acabar não treinando a língua desse outro país, gente. Então, se arrisque. Mesmo que, tipo, você fale alguma coisa errada, ali, pelo menos na semana de treinamento desse tipo de intercâmbio de au pair, vai estar todo mundo no mesmo barco, vai estar todo mundo vindo de outro país, todo mundo falando uma outra língua. Então, se joga, não tenha medo de errar. E, gente, uma coisa que eu senti aqui nos Estados Unidos é que os nativos mesmo, eles são muito fechados
pelo menos os que eu conversei no começo. E meio que eles julgavam o meu inglês, tipo, o meu sotaque, quando eu falava errado. E aí isso começou a me travar um pouco, no comecinho, né? Mas daí eu comecei a me soltar, mas depois de um tempo, porque eu comecei a pensar, gente, eu estou em outro país, estou aprendendo a língua deles, eles estão achando ruim, sabe? E aí uma vez um cara me falou assim, tipo, eu tava conversando, ele me corrigiu, mas de uma maneira bem que deu pra ver que era na maldade, sabe? E aí eu falei assim, queridinho, quantas línguas você fala mesmo? E aí ele falou, tipo, só o inglês. Aí eu falei assim, tá bom. Então, quando você aprender outra língua, você vai entender as dificuldades que existem, né, pra falar essa outra língua, pra entender, pra se comunicar com tudo. Porque quando você muda pra um outro país, é tudo em outra língua. Então, tipo, meio que é uma comunicação totalmente diferente. E existe uma dificuldade no começo, assim, né, pra se adaptar e tal. Então, agora, toda vez que alguém vem falar alguma coisinha, eu pergunto quantas línguas você fala. Porque, gente, quem julga é quem não fala mais de uma língua. É quem nunca tentou outra língua, porque não sabe a dificuldade que é, né? E a minha dica não venha para o intercâmbio de au pair se você tem um inglês básico. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque você vai chegar, já na primeira semana você tem que saber tudo o que tá acontecendo, você tem que reter as informações, e é muito difícil se você não entende nada, sabe? E são informações muito importantes, que é o treinamento do seu intercâmbio. E aí quando você chegar na família, vai ter muitas outras novas informações que você vai ter que entender, gente. Eles vão falar coisa das crianças, coisa do dia a dia, coisas que tem ao redor da casa, que você precisa, tipo, pra sobreviver, sabe? E daí, na minha opinião, se você não tá entendendo nada, fica muito mais difícil, porque o intercâmbio já é uma coisa difícil, já é difícil você mudar pra outro país, se adaptar. E ainda, se você não tá entendendo nada, deve ser desesperador, sabe? No começo, eu que entendia as coisas, mas o medo de falar me deu um desesperozinho, assim. Mas outra dica que eu tenho também mesmo que você tenha um inglês intermediário, não consiga falar muito bem ou não entender muito bem, mas se você vê um potencial, que você, tipo, tem coragem e tá disposto a aprender mesmo, tipo, a chegar aqui, trocar uma ideia com as pessoas, de procurar um curso pra fazer, venha. Não deixe de vir só porque o seu inglês não é avançado, porque esse intercâmbio é pra isso também, é pra você aprender outra língua, pra aprimorar essa língua. Então você não precisa ter inglês avançado nem fluente, mas você precisa pelo menos conseguir se comunicar de uma forma, mesmo que for básica, mesmo que você não tenha todas as palavras ali bonitinho, mas você precisa se comunicar, porque você vai ir pra morar com uma nova família, você vai ter um novo emprego, novos amigos. Então é muito importante você conseguir se comunicar pra sobreviver, galera. E nesse vídeo eu tentei trazer um pouquinho de como que foi a minha experiência em relação a outra língua. E espero que vocês estudem muito, não desista só porque tá com dificuldade no inglês, porque estando no Brasil é mais difícil de aprender. Eu sinto que aqui, estando aqui imersa na língua, tipo, todos os dias, eu aprendi muito mais do que só sentando, anotando coisas no caderno, sabe? Óbvio que isso também é muito importante, mas aqui na prática você vai aprender muito, muito, muito. Então se esforce, porque é um novo aprendizado, né? Uma nova língua. Você precisa se esforçar, precisa estudar sim, mas também precisa vir praticar. E estando aqui, eu acredito que você vai aprimorar muito o seu inglês. E se você gostou desse vídeo, se inscreve se você não é inscrito. Deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e continue me acompanhando aqui ou lá no Instagram, que eu também compartilho várias coisas legais sobre o intercâmbio. Beijos!